Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos, onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 28 de maio, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Germano de Paris. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Corinto, na Acaia, atualmente na Grécia, Santa Helicônides, mártir, que, no tempo do imperador Gordiano, sob a jurisdição do governador Perênio e do seu sucessor Justino, depois de suportar muitos tormentos, finalmente decapitada, consumou o seu martírio. Morte no século III. Em Chartres, na Gália Lyonense, na atual França, São Carauno, mártir. Morte no século V. Em Urgel, na Espanha Tarraconense, São Justo, bispo, que escreveu um comentário alegórico do Cântico dos Cânticos e tomou parte nos concílios hispânicos. Morte no século VI. No mosteiro de Gelone, na Gália Narbonense, também na atual França, São Guilherme, monge, que, depois de ter sido uma personagem de grande prestígio na corte do imperador, estimulado pela sua grande simpatia por São Bento de Aniane, tomou o hábito monástico que honrou com exímia virtude. Morte no ano 812. Em Cantuária, na Inglaterra, o beato Lanfranco, bispo, que, sendo monge de Bec, na Normandia, fundou uma célebre escola e disputou contra Berengário sobre a presença verdadeira do corpo e sangue de Cristo no sacramento eucarístico. Depois, elevado à sede episcopal de Cantuária, procurou reformar a disciplina da Igreja na Inglaterra. Morte no ano 1089. Em Pisa, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, Santa Ubaldina, virgem, que, desde os 16 anos de idade até a morte, durante 55 anos praticou infatigavelmente no hospício as obras de misericórdia. Morte no ano 1206. Em Castelnuovo de Garfagnana, também na Etrúria, hoje na Toscana, o beato Herculano de Piegaro, presbítero da Ordem dos Menores, que foi exímio pregador e resplandeceu pela austeridade de vida, longos jejuns e fama de milagres. Morte no ano 1451. Em Londres, na Inglaterra, a beata Margarida Poe, mãe de família e mártir, que,
sendo condessa de Salisbury e mãe do cardeal Reinaldo, no reinado de Henrique VIII, cujo divórcio ela censurara, foi decapitada no cárcere da Torre de Londres e descansou na paz de Cristo. Morte no ano 1541. Em Florença, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, a beata Maria Bartolomea Bagnese, virgem, irmã da Ordem da Penitência de São Domingos, que suportou durante cerca de 45 anos muitos e atrozes sofrimentos. Morte no ano 1577. Em Londres, na Inglaterra, os beatos Thomas Ford, João Chet e Roberto Johnson, presbíteros e mártires, que, no reinado de Isabel I, falsamente acusados de conjura, foram condenados à morte suspensos ao mesmo tempo no patíbulo de Tibur. Morte no ano 1582. Em Chocó, localidade da Cochinchina, no odierno Vietnã, São Paulo An, mártir, que, abandonando a moral cristã, pertencia a um bando de salteadores, mas, preso no tempo do imperador Tu Duc, confessou que era cristão, e nem seduções nem flagelações nem a dilaceração dos membros o fizeram demover da fé. Finalmente, degolado, alcançou o glorioso martírio. Morte no ano 1859. Em Sachsenhausen, na Alemanha, o beato Ladislau Denki, mártir, que, natural da Polônia, morreu duramente torturado num campo de concentração por defender a fé perante os sequazes de doutrinas hostis a toda a dignidade humana e cristã. Morte no ano 1940. Em Zialdowo, cidade da Polônia, o beato Antônio Julião Nowowiejski, bispo de Płock, que, na mesma calamidade, foi encarcerado pelos inimigos num campo de concentração e, esvaído pela fome e cruéis torturas, foi ao encontro do Senhor. Morte no ano 1941. São Germano de Paris, bispo, homem de oração e escuta. Atentado contra a vida desde a infância. Nascer e prosseguir vivendo não foram tarefas fáceis para Germano. Ele veio ao mundo na cidade de Autun, França, no ano 496. Diz a tradição que a sua mãe não o desejava, por isso tentou abortá-lo, mas não conseguiu. Quando o menino atingiu a infância, ela tentou novamente contra a vida dele, tentando envenená-lo, mas também foi em vão. Criação eremítica. Acredita-se que ele pertencia a uma família burguesa e rica, pois, depois disso, foi criado por um primo, bem mais velho, ermitão, chamado Escapilão, que o fez prosseguir os estudos em Avalon. Germano, com certeza, viveu como ermitão durante 15 anos, ao lado desse parente, em Laze, aprendendo a doutrina de Cristo e destacando-se por seu ardor espiritual. Ordenação e monastério. Decorrido esse tempo, em 531, ele foi chamado pelo bispo de Autun para trabalhar ao seu lado, sendo ordenado diácono, e 3 anos depois, sacerdote. Quando o bispo morreu, seu sucessor entregou a direção do mosteiro de São Sinforiano a Germano, que, pela decadência ali reinante, o supervisionava com certa dificuldade. Ali recebeu os dons de milagres e profecias por sua intensa vida de oração, chegando a permanecer diversas noites em vigílias. Bispado em Paris. Acabou deixando o posto por intrigas e pela austeridade que desejava impor às regras da comunidade. Foi, então, para Paris, onde, pelos seus dons, principalmente o do conselho, ganhou a estima do rei Childeberto, que apreciava a sua sensatez. Em 536, o rei o convidou a ocupar o bispado de Paris, e Germano aceitou, exercendo grande influência na corte merovíngia. Nessa época, o rei Childeberto ficou gravemente enfermo, sendo curado com as orações do bispo Germano. Como agradecimento, mandou construir uma grande igreja e, bem próximo, um grande convento, que mais tarde se tornou o famoso Seminário de Paris, centro avançado de estudo eclesiástico e de vida monástica. Contexto expressivo. Germano participou ainda de alguns importantes acontecimentos da Igreja da França e do Concílio de Tours, em 567, e dos concílios de Paris, inclusive o de 573, e a consagração do bispo Félix de Bourges em 570. Entre mentes, não eram apenas os nobres que o respeitavam, ele era amado pelo povo pobre da diocese.
Germano era pródigo em caridade e esmolas, dedicando ao seu rebanho um amor incondicional. Frequentemente, era visto apenas com sua túnica, pois o restante das roupas havia dado a um pobre. Ficava feliz por sentir frio, mas tendo a certeza de que o pobre estava aquecido. Quando nada mais lhe restava, permanecia sentado, triste e inquieto, com fisionomia mais grave e conversação mais severa. Falecimento. Assim viveu o bispo Germano de Paris, até morrer no dia 28 de maio de 576. Logo, os milagres e graças começaram a acontecer e o seu culto foi autorizado pela Igreja, mantendo a data de sua morte para a celebração. Suas relíquias se encontram na majestosa Igreja de São Germano de Paris, uma das mais belas construções da cidade. A minha oração. Querido bispo, que com ardor missionário e vida de intensa espiritualidade cuidou de Paris com todo zelo, por isso, pedimos para a Igreja santos pastores. Assim como rezamos pelo nosso bispo local, para que, com a graça de Deus, possa realizar a sua missão em santidade de vida. São Germano, rogai por nós.